Olá pessoal, essa videoaula é sobre o princípio do aumento de entropia do universo e também sobre formas de como calcular a variação de entropia de um sistema. Bom, a gente parte de um ciclo que é composto de dois processos, um irreversível e um reversível. Se ele tem pelo menos um processo reversível, de acordo com a desigualdade de Clausius, a integral cíclica do calor dividido pela temperatura vai ser menor do que zero, obrigatoriamente, né? Só que essa parte aqui, que é do processo reversível, a definição dela já é a própria definição de variação de entropia, né? É a entropia no final menos a entropia no começo desse processo aqui. Se a gente substituir esse valor aqui por esse aqui, nessa expressão, e passar ele para o lado de cá, então ele passa invertendo, né? Seria S2 menos S1, vai ser maior do que essa integral, que é a integral de dq sobre t para um processo irreversível. Tá? Se eu quiser transformar isso numa igualdade, então S2 menos S1, que é a variação da propriedade entropia, é igual ao que? A integral de dq sobre t, que é a transferência de entropia, mais um termo estritamente positivo, que pode ser zero ou positivo simplesmente, que a gente vai chamar de geração de entropia. Então, a variação de entropia é igual à transferência de entropia mais um termo de geração de entropia. Veja que isso aqui é para qualquer processo que o sistema vai sofrer, né? Então, se por exemplo, eu tiver um processo que não houver troca de calor, né, do meu sistema com o resto do mundo, o sistema só vai poder sair do seu estado 1 e ir para um estado 2 se ele gerar entropia, se houver produção de entropia, já que esse termo é estritamente positivo. Tá? Então, esse é um dos corolários dessa observação aqui, de como a gente está escrevendo a variação de entropia para um sistema. Né? Então, um sistema isolado, ou seja, que não troca calor, só pode sofrer uma transformação, um processo só pode ocorrer se ele aumentar a entropia do universo. Né? Por que a gente chama de universo? Então, o que é um sistema isolado? É aquele que não troca calor. Mas, se eu estou analisando um sistema que está trocando calor com o meio, eu posso analisar um sistema maior que é composto do meu sistema mais o meio que é o resto do mundo. O meu sistema mais o resto do mundo formam o que a gente chama de universo, tá? Que é um sistema maior. E aí esse sistema maior é isolado porque não troca calor. Tá? E, nesse sentido, os processos só vão poder ocorrer se gerarem entropia. Tá? E o que é essa geração de entropia? É a variação total de entropia do meu sistema maior, do universo, que é a variação de entropia do meu sistema, que pode ser positiva ou negativa, e a variação de entropia do meio, que vai ter o sinal oposto. Se o meu sistema ganhou calor, o meio vai perder calor, e vice-versa. Então, a soma das variações de entropia do meu sistema mais o do meio vai ter que ser maior ou igual a zero. Igual se for processo reversível e maior se for processos irreversíveis, que são os processos reais. Esse é o princípio de aumento de entropia do universo. Tá? Bom, vamos calcular agora a entropia gerada durante a condensação de 1 kg de vapor d'água saturada a 100 kPa, pressão constante, trocando calor com meio a 25 graus. Então é a condensação de 1 kg de vapor d'água a pressão constante. A gente fez no exercício anterior, na aula anterior, a vaporização, né? Agora é a condensação. Bom, só que agora a gente já sabe que a entropia é uma propriedade e a gente pode pegar diretamente da tabela de saturação para 100 kPa. Então eu tenho a entropia do líquido aqui, né, que é o estado final, e a entropia do vapor aqui, que é o estado inicial. E aqui é a variação da entropia um menos a outra. Tá? Então a variação de entropia do meu sistema, que é 1 kg de água, é essa subtração que vai dar menos esse valor aqui. E a do meio, né? A variação de entropia do meio é o calor trocado, um sinal trocado, né? O calor perdido pela condensação aqui do quilo d'água, dividido pela temperatura ambiente. Então, vai ser, no meu caso aqui, né, quer dizer, 1 kg d'água vezes a entalpia de mudança de fase que a gente já tinha visto naquele exercício anterior aqui, porque é vapor condensando, então ele vai receber trabalho do meio. Tá? Então vai ser esse valor sobre a temperatura do meio que vai dar isso aqui. E a entropia gerada, então, seria a variação de entropia do meu sistema, que foi negativo, que perdeu calor, mais a variação de entropia do meio, que foi positiva, que ganhou calor, e vai ter que ser um valor positivo, como deu aqui, senão o processo não ocorreria. É por isso que o calor vai do mais quente para o mais frio.
porque há uma geração de entropia nesse processo. Tá? Bom, agora nós vamos ver outras formas, como é que a gente pode calcular a variação de entropia usando só propriedades e não calor, porque calor e trabalho não são propriedades. Então a gente parte da primeira lei, formato diferencial, onde du é igual a dq menos dw, e lembra que dw é PDV, e dq reversível é TdS, pela própria definição de entropia. ds é dq sobre t reversível. Tá? Então, substituindo aqui, o que a gente tem? TdS, que é o dq, é igual ao du mais, passou para lá, PDV, né, que veio do trabalho. Aí a gente pode trabalhar isso também em formato de propriedade intensiva, tá? E essa é a primeira relação de Gibbs que tem uso completamente restrito. Você pode, então, é uma forma de calcular a variação de entropia a partir de outras propriedades, independentemente se o processo é reversível ou irreversível. Se ele é líquido, gás, sólido, enfim, vale para qualquer coisa, mudança de fase, enfim, é uma expressão geral. A gente pode também lembrar que entalpia é U mais PV. Então, eu diferenciando isso, a diferencial disso é a diferencial desse mais a diferencial desse, que é a diferencial desse vezes esse, mais a diferencial desse vezes esse. Então, é essa a expressão. Aí eu pego du, separo aqui, jogo isso para cá, vem negativo e substituo aqui. Então, esse PDV com esse vai sumir, e aí eu vou ter, então, a segunda relação de Gibbs, que é TdS, do mesmo jeito, né, que era o dq, é igual a dH menos VDP, que é outra forma de eu calcular a variação de entropia usando outras propriedades. Aqui eu usei energia interna e aqui eu usei entalpia. Então, podem ser usados para qualquer tipo de processo, reversível ou não, líquido, gás, vapor, enfim, qualquer coisa. Por exemplo, no exercício que a gente fez, tanto na videoaula passada como nessa agora, esse exercício que acabamos de fazer, eu tenho uma mudança de fase a pressão constante. Então, eu poderia usar essa expressão aqui e esse termo é zero. E aí eu tenho que TdS é igual a dH. Aí eu só explicito ds, faço a integração e vou ter que S2 menos S1 é igual à variação de entalpia dividido pela temperatura, como a gente viu que foi naqueles dois exercícios. Tá? Bom, vamos agora explicitar. Essas expressões ali são genéricas, agora vamos tentar explicitar para sólidos e líquidos. Qual a característica de sólidos e líquidos? Eles são incompressíveis, então não tem variação de volume. Então eu pego a segunda relação de Gibbs, aliás a primeira, né? TdS é igual a du mais PDV, né? Só que como dV é zero, então eu vou ter que ds é igual a du sobre t, e du é o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, essa é a expressão mais geral para sólidos e líquidos, que vai servir para qualquer variação de entropia de sólidos e líquidos e que pode ser integrada se o calor específico médio for constante, ele sai fora da integral, e eu vou ter então que a variação de entropia é igual ao calor específico médio, ln de T final menos T inicial para qualquer processo. Vamos, no caso de processos de expansão para líquido, por exemplo, turbina e tal, processo é isentrópico. Então, se isso aqui é zero e o calor específico não é zero, né, é diferente de zero, então o Ln tem que ser zero. Para isso, T2 tem que ser igual a T1, porque tem que ser o Ln de 1 para dar zero. Tá? Então, o processo também é isotérmico, processo de expansão ou de compressão de líquidos isentrópicos. Né? Vamos fazer um segundo exercício, um exemplo aqui, que é pegar aquele mesmo quilo de água e resfriar ele dos 99,62 graus Celsius até 25 graus, tá? Em contato com o ar também. E vamos ver, calcular a geração de entropia nesse processo. A entropia gerada é a variação global de entropia do meu sistema, do universo, que é a variação de entropia do sistema mais a do meio, né? Bom, a do sistema, a gente, como é água líquida, a gente podia até usar, pode usar aquela expressão que acabamos de definir agora, né, de demonstrar, que é o calor específico da água, Ln da T final menos T inicial. Então, usando esses dados, a gente chega a esse valor de negativo, porque a água perdeu calor, baixou a temperatura, perdeu calor. Então, essa é a variação de entropia da água. E a do meio? A do meio vai ser o calor recebido da resfriamento da água, então é o mesmo calor, só que com sinal trocado, dividido pela temperatura ambiente do meio.
E como isso é água líquida, eu posso pegar os valores das propriedades como líquido saturado. O A25 ele é líquido comprimido, mas é próximo do saturado. Então a gente pega a energia interna do líquido a 99 e menos a energia interna do líquido a 25 graus dividido pela temperatura e vai dar esse valor que é levemente superior a esse, ainda bem, porque aí a soma dos dois vai dar um valor positivo e, portanto, o processo é possível de ocorrer e gerando esse valor de entropia aqui. Observe que como a gente poderia ter calculado, ao invés de fazer essa conta aqui, você poderia ter pego os valores da entropia do líquido saturado a 90 graus, 99 graus aqui, e a entropia do líquido saturado a 25. Então, a entropia final menos inicial daria esse valor, 0,9353, que é bem próximo desse daqui, né? Problema de líquido comprimido e líquido saturado. Veja que o calor se mantém, o calor que saiu do meu sistema veio para o meio, então a primeira lei é observada e a segunda lei também, porque a entropia aumentou. Bom, e para gases? A gente viu para líquidos e sólidos. Agora para gases, a gente pode lembrar as seguintes relações. Para gás, Cu, du é CVdt. E tem o modelo de gás ideal que PV é igual a RT. Se eu pegar essas expressões e jogar na primeira relação de Gibbs, eu tenho que TdS é igual a du mais PDV. Substituindo, eu tenho CVdt mais R dV sobre V. Dividindo por T aqui, a gente chega nessa expressão aqui, na realidade, que é para a primeira relação de Gibbs, considerando o gás ideal, né? Que pode ser integrada, obtendo-se então a variação de entropia de um gás ideal vai ser integral de CV dt sobre T, mais RLN de V2 sobre V1, porque essa expressão aqui pode ser integrada numa boa, porque não depende, são todas constantes aqui. Para pequenos intervalos, se o CV for considerado constante, eu posso ter então essa expressão, né? S2 menos S1 é CVLN de T2 sobre T1 mais RLN de V2 sobre V1. Eu posso também lembrar que DH é CPdt e também PV igual a RT e jogar então isso agora na segunda relação de Gibbs, que aí a gente tem TdS igual a CPdt menos R dP sobre P. Agora a variação de pressão. Tá? Portanto, dividindo por T, eu tenho isso, e que pode ser integrada entre dois processos, dois estados, que vai dar, então, a integral de Cp de T dt sobre T menos RLN de P. Então, a entropia de gás ideal ela é função da temperatura e da pressão, não só da temperatura, mesmo para gás ideal. A entalpia e a energia interna só são função da temperatura, mas a entropia é função dos dois. Tá? E para o CP constante, eu conseguiria fazer essa integração analítica aqui e tem uma expressão analítica para fazer essa conta. No caso da pressão do CP ser variável, ou seja, para grandes intervalos de temperatura, o que a gente faz? Eu vou ter que integrar todas aquelas equações? Não. Alguém já teve essa grande ideia e conseguiu tabelar. Então você define uma entropia padrão que vale 0 a 0 absoluto, a 0 Kelvin, e faz a integração daqueles polinômios que estão disponíveis, né, considerando o CP variável, de 0 até várias temperaturas, e tabela isso. Tá? Então, isso foi feito para vários gases e para o ar também, que está na tabela 7. Né? E aí, se eu quero ter a variação disso daqui, de uma T1 até um T2, o que eu faço? É simplesmente pegar na tabela o valor de T2 menos pegar na tabela o valor de T1. Só que, bom, isso aqui é só a parte variável que depende da temperatura, né? da entropia que depende da temperatura. E aí, o que eu faço então? Então, S2 menos S1 é igual àquela integração, né, que está tabelada em S2 menos o valor tabelado em S1, menos a influência, o termo que dá a influência da pressão. E aí a gente consegue calcular a variação de entropia para um gás ideal, considerando que o CP é variável sem ter que fazer integração. Tá? Então, usando as tabelas A7 para o ar e A8 para o outro. Eu estou deixando um exercício aí
também já resolvido, inclusive, para vocês verem, que não vai dar tempo de comentar aqui, mas e vou disponibilizar então um pequeno questionário e mais algumas questões para vocês